esteja direcionando. Então, nós temos agora essa oportunidade de ter escola bíblica online, né? Temos esse tempo e esse tempo de estudo. Nós estamos estudando o Evangelho de João e você é o nosso convidado para estar conosco nesse período aí de mais ou menos 50 minutos, 40, 50, às vezes chega a 1 hora, e eu quero chamar você para estar conosco nesse tempo. Então, você pode abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, nós vamos ver do 19 em diante nessa semana. Semana passada, nós vimos sobre o Evangelho, o primeiro capítulo, até o versículo 14, que foi o finalzinho do capítulo, do capítulo 1, no versículo 14 até o 18, o João está falando a respeito do testemunho de Jesus, testemunhando sobre Jesus, que ele virá e ele vai proclamar, ele vai falar daquilo que Deus planejou para a vinda dele aqui. Então agora nós vamos continuar aqui do versículo 19 em diante, aonde João Batista continua testemunhando de quem era Jesus e quem ele era. Então, nessa situação, nós precisamos entender que João Batista, ele estava, porque as pessoas o consideravam, estavam tentando colocá-lo como Cristo, e ele dizendo que ele não era, que o Cristo estava por vir, o Cristo viria. E quem viria é que seria o responsável por anunciar, por pregar e falar sobre o reino de Deus. Então, nós vamos ler do versículo 19, ele começa dizendo assim: este foi o testemunho de João Batista, quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você? Ele respondeu com toda franqueza: eu não sou o Cristo. Então, quem é você? Perguntaram eles: é Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. E o que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? João lhes disse: eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que você não reconhece. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado ao leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Vamos parar aqui um pouquinho, só para a gente poder, falando por partes aqui, dessa parte onde João Batista estava preocupado em falar que ele não era o Cristo. Então, nós precisamos também, aprendendo com João Batista, entender que nós não estamos aqui para que a gente seja revelado ou mostrado quem nós somos. Não somos o que somos pela graça de Deus. Deus tem nos sustentado, tem nos ajudado para continuar essa caminhada com Ele. Então eu quero desafiar você a entender que sempre seremos questionados de quem nós somos. Quem você é? Por que você vai à igreja? Por que você segue a Jesus? Esses dias atrás, eu não lembro quem, foi o Felipe, num dos grupos de comunhão, e eu quero já desafiar você a participar de quarta-feira, ele falou assim, quem é Deus para você? Né? Então, quem é Jesus para você? Não, o que significa você servir a Ele? O que significa você andar com Ele? O que significa você viver para Ele? Porque, irmão, você fala assim, Deus é o Senhor da minha vida. Ele é Senhor.
Mas às vezes as pessoas não entendem. Né? Quem é Jesus? É o meu Salvador. E será que todos entendem esse Jesus que é o Salvador? Esse Jesus que vem para realmente mudar a história da nossa vida, para mudar o nosso modo de viver? As mudanças, elas têm que acontecer. Então, João Batista, ele tem esse encontro com os judeus que estavam questionando para saber quem ele era. Porque eles estavam atrás de descobrir, porque, olha, o Cristo está para chegar, será que ele é? Porque ele sempre estava lá orientando, falando de uma vida reta, de uma vida limpa, uma vida santa, de mudar, de deixar o pecado. Então isso incomodava a todos. Agora, o interessante é a gente entender que, mesmo nessa situação, João, ele não deixou de lado a sua crença, a sua fé. Quando ele foi questionado, ele disse assim, eu não sou Cristo, mas ele virá. Dizendo, olha, eu creio nele, eu sei quem ele é. A vida de João Batista estava firmada em Deus. A vida de João Batista estava firmada na promessa do Cristo que viria, na promessa de Deus, na palavra dos profetas. Ele não deixou de lado Cristo só para agradar os judeus. Ele não deixou a sua vida, ele não mudou o seu testemunho. Ele não deixou de mostrar quem ele era pela situação que ele estava agora, sendo ali questionado, sendo afrontado. Pode ser que nesses dias que a gente esteja vivendo, pode ser que você tenha pensado ou deixado um pouco de lado Cristo. João Batista em momento algum deixou. E João está escrevendo isso, mostrando que ele falou com todas as palavras que ele não era, mas que Cristo estaria chegando. Mas que o Cristo, o enviado, lembra que eu já falei isso aqui? Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome. Então ele fala, o Cristo, o enviado de Deus está chegando. Agora, nós precisamos estar firmes, atentos a isto, porque ele virá. E nós temos que estar prontos, sabendo que esse que virá vai nos alcançar. Tem nos alcançado, já veio para nós, sabemos que ele veio, aceitamos como Senhor e Salvador, como Filho de Deus, mas naquela época ele estava para chegar. O Filho, o enviado, e que todos estavam procurando. Quando nós vemos sobre o nascimento dele, queriam matá-lo. Porque ele viria, porque havia uma profecia desse Messias, desse rei que viria para reinar. Mas não era reinar no lugar do rei que estava, mas era o rei que reinava em relação ao reino espiritual. Era esse rei que viria, esse Cristo que foi o enviado para que ele pudesse mostrar o caminho. Ele pudesse dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É esse que viria para fazer essa diferença. Então João Batista, ele é questionado, o versículo 20 diz assim, e confessou, e não negou, e confessou, eu não sou o Cristo. Porque eles queriam levá-lo. Eles queriam que ele parasse de fazer o que ele estava fazendo. Porque viam o Cristo como alguém que era contra o reino, contra o reinado e contra a liderança política daquela época. E não era esse o propósito. Então, nós olhamos para isso e assim, olha, então ele mostra, dizendo, olha, não sou, mas ele virá. Versículo 21, então ele diz assim, e lhe perguntaram, quem então és tu? Quem então? És tu Elias? Ele disse, não sou. Eles disseram, tu és o profeta? Ele respondeu, não. Porque eles sabiam, os judeus conheciam os profetas. Eles sabiam
de Elias, dos milagres, de tudo que havia feito. Então, de tudo, da ação de Elias naquela época. Então ele diz assim, então você é o Elias, que veio para dominar. Você é um dos profetas, não sou. Quem você é? Quem você é? Então, versículo 22, disseram-lhe, pois, quem és? Estão perguntando para ele assim, olha, então fala para a gente quem você é. Porque nós temos que, ele diz assim, ó, para darmos respostas aos que nos enviaram. Que dizes de tu mesmo? Quem você é? Então, uma das perguntas que eu quero deixar para você hoje é, quem você é? Como que você se intitula? Como que você se auto-identifica? Como que você, olhando para tudo que está acontecendo, olha, não, eu sou um servo de Deus. Eu continuo acreditando no Senhor. Eu continuo sabendo que Deus é o Deus que opera milagres. Eu sou filho de Deus. Porque quando acontecem as coisas para abalar a nossa fé, a primeira coisa que o diabo quer fazer conosco é que a gente negue essa filiação. É que a gente deixe Deus de lado. Que a gente abandone, porque isso aparentemente ou tende a mostrar que isso está nos atrapalhando. Então o diabo ele vem para tentar mostrar, você não é nada. E realmente não somos. Deus é em nós. É através de Jesus que somos alguma coisa. É através de Jesus que somos filhos de Deus. É através de Jesus que temos o perdão dos nossos pecados. É através de Jesus que temos a salvação. Não conseguimos nada sozinho. Não damos um passo sequer sem que Deus esteja dirigindo a nossa vida. Então, ele é questionado dessa maneira para que ele pudesse avaliar isso e hoje, a gente lendo, a gente pudesse entender quem nós somos. Somos filhos de Deus. Como que chegamos a essa filiação? Usando, dias atrás, um vídeo que o Wesley postou falando sobre filiação. Só conseguimos ser filhos de Deus reconhecidos quando Jesus Cristo entra na nossa vida, quando o aceitamos. É importante a gente entender isso. Que a nossa vida é transformada quando Jesus Cristo entra em nós. E se a gente olha para João Batista, nós encontramos João Batista um homem equilibrado. Um homem que sabia o que estava fazendo. Um homem que não ficava viajando nos ensinamentos que existiam na época. Um homem que andava segundo Deus. Um homem que sabia que Deus tinha o chamado para esse propósito, para esse fim. Então eu quero desafiar você a também lembrar disso, de sempre estar lembrando quem você é. Filho de Deus, tem sido cuidado por Ele. Um Deus que tem olhado para a sua vida e tem guardado a sua vida. Não só o fato de... Não, mas eu sou crente. Não é só o fato de ser crente. É o fato de ser um cristão. É o fato de andar segundo os ensinamentos de Cristo. Segundo a palavra de Deus. Então, olhando o texto que nós lemos, nós encontramos João, mesmo sendo pressionado pelos fariseus, ele não se preocupou com nada. Ele disse assim, olha, Jesus está aí. Eu não sou o Cristo, eu não salvo ninguém, eu só cumpro aquilo que Deus mandou. Eu só faço aquilo que Deus mandou. Eu só vivo em função do meu Deus. Então nós precisamos lembrar disso, que vivemos em função do Senhor. Deus está dirigindo, está guardando, está cuidando, está agindo em nosso favor e nós então precisamos a cada momento depositar a nossa vida diante de Deus para que Ele continue fazendo a obra dele na nossa vida. Nós
vemos o texto no versículo 24, ele então, desculpa, 24, 25, né? Então diz assim, lhe perguntaram, se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? 26, João lhes disse, eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar a correia das suas sandálias. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado ao leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Olhando aquilo que João estava fazendo, o questionamento era, se ele não era o Cristo, por que ele estava então batizando as pessoas? Porque ele estava fazendo aquilo que era o objetivo, era transformar. Porque quando eu falo do batismo, eu sempre falo algo importante na nossa vida, que é, por que nós precisamos batizar? Porque o batismo, ele é algo que é para nós palpável, o que marca a nossa história para uma transformação de vida. Ah, não, eu já sou crente, mas quando nós nos batizamos, há um marco, há uma mudança na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, por dizer assim, olha, agora eu passei por algo transformador. Eu passei por algo que mudou a minha história. Então, isso faz com que a gente possa entender que aquilo que João Batista estava fazendo era para que as pessoas pudessem ter essa mudança, essa transformação na vida delas. Naquilo que eles estavam tentando esclarecer, porque eles queriam o Cristo para poder, desde já, prendê-lo. Então, o fato de não conseguir alcançá-lo, não conseguir saber quem era, isso gerava uma situação muito difícil para a liderança daquele lugar. Para a liderança dos judeus. Todos queriam, uns queriam saber para segui-los e outros queriam saber para prendê-lo, para impedir que entre aspas, que eles diziam sempre, uma nova seita pudesse surgir. Então, a questão não é da seita ou daquilo que viria, é porque o problema maior é que eles não queriam que o reino fosse dividido. O reinado. Aqueles que mandavam politicamente não queriam uma divisão. Então, irmão, nós vimos que João, ele está ali sendo questionado, ele não muda o seu testemunho, ele continua falando quem ele era como servo de Deus, e ele diz então, virá alguém que fará a diferença. Aqui nós encontramos então o versículo 29, quando ele começa a falar a respeito de Jesus. Ele começa a mostrar quem era esse Jesus que viria para mudar tudo naquele tempo. Então, no versículo, vamos lá, do versículo 29 em diante, ele diz assim, no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, a ele que eu me referia quando disse, um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado em Israel. Então João deu o seguinte testemunho. Viu o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me, aquele sobre o qual você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Olha, o testemunho, ele fala dele primeiro, depois ele vem e fala sobre Jesus.
da experiência que ele teve de batizar o Senhor, da experiência que ele teve de olhar para Jesus. Bom, nós temos que lembrar que tudo que João Batista falava, ele sempre falava ou apontava para Jesus. Ele nunca era o centro. Ele nunca se colocava nos holofotes. Ele sempre estava por trás e sempre apontando para Jesus. Olha, Jesus é aquele que virá para salvar. E olha o que ele diz no texto que nós lemos, no texto agora que nós lemos, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, versículo 29. O dia seguinte, viu João a Jesus vir a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nunca disse que faria isso, ele, João. Mas ele, então, quando vê Jesus, ele diz assim: esse é o homem que vai tirar o pecado do mundo. Esse é o homem que pode perdoar o pecado. E ele, quando fala do cordeiro, é porque o cordeiro era a única oferta que era dada para que o pecado fosse perdoado. Quando no Velho Testamento vemos ofertas sendo entregues, e quando falava do cordeiro, era a oferta que Deus havia estipulado para que os pecados fossem perdoados. Então, irmão, olha a profundidade da declaração de João, dizendo: olha, esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Cristo, o enviado. É ele que vai, ou melhor, através dele, todos serão perdoados. Ele diz: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro que vem trabalhar para que as pessoas sejam livres. Esse Cordeiro que vem, esse Jesus que vem, que João Batista está falando, olha, através dele, todos serão libertos do domínio do pecado. Porque o domínio do pecado, porque o pecado ele gera o domínio, porque ele aprisiona aquele que não consegue se libertar. Ele continua fazendo tudo que é errado. Ele continua vivendo de maneira errada. Olhamos aquilo que como as pessoas vivem, continuam na sua vida de pecado e acham que está tudo bem. Continuam fazendo as coisas erradas e acham que está tudo bem. Alguns que às vezes estão na igreja e continuam bebendo. Alguns que estão na igreja e continuam a sua vida de mentira. Continuam na prostituição, na pornografia. Continuam vivendo as suas vidas duplas. Continuam, mesmo estando na igreja. Agora, não é porque elas estão na igreja que elas serão libertas. É porque tem que deixar Cristo, Jesus, entrar na vida para que ela seja liberta. E é isso que ele está dizendo. Esse é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo, da vida das pessoas, que vai libertá-los. Não é que vai tirar o pecado do mundo. O mundo é mundo. O mundo, por mais que as pessoas acham, nós estamos vivendo nesse mundo. E esse mundo é um mundo corrompido. É um mundo onde a própria palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então, o mundo é dirigido pelas regras do inimigo. O diabo é que dita as regras. O diabo é que diz o que tem que ser feito, como tem que ser feito. E as pessoas vão tramando essas coisas. Nós ouvimos essas histórias e vemos na televisão as investigações, a Lava Jato, quanta gente prendeu, e tantas outras situações que estão acontecendo de coisas erradas que existem. E eles estão sempre envolvidos. Falando de político, mas falando de empresário, de qualquer pessoa. Como é que a gente vive de maneira correta? Como é que nós damos um passo para que o pecado não nos domine? Vendo algumas situações de pessoas que deram entrada nesse auxílio do governo e que não precisavam. E não duvido muito se nessa situação não tem muitos crentes
que não precisavam da ajuda do governo. Ah, mas o governo está dando, então vamos atrás. Então, vamos lá e forja uma resposta aqui, outra ali, né, esconde uma verdade e entra na corrupção. Entra na situação em que, de não honestidade, né, de ser desonesto. Porque a honestidade, ela é uma obrigação. O que Jesus faz para tirar o pecado da nossa vida e tirar o mundo da nossa vida, nos distanciar desse mundo o quanto mais for necessário. Eu não posso, eu vivo nesse mundo, mas eu não faço as coisas desse mundo. É o que o mundo está oferecendo, não serve para mim. Eu vivo nesse mundo, mas eu tenho que tomar cuidado com o que o mundo está oferecendo. Eu não posso fazer o que todo mundo faz. Hoje eu sou pastor tempo integral, mas eu trabalhei já como vendedor. E quantas situações como vendedor e como já era crente, já pastor, mas também fui trabalhar como vendedor. E quantas situações eu tive que deixar de lado alguns orçamentos, porque ele ia macular, ele me feria, eu não podia fazer, eu não podia enganar, eu não posso. Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o mundo da minha vida, que faz com que eu viva uma vida separada, uma vida santa, uma vida guardada, não me contaminando com o mundo. É isso que ele está dizendo, que esse Jesus, ele vem para nos ajudar, para nos tirar desse mundo e fazer com que o pecado não nos domine mais. Porque não é fácil viver uma vida santa, viver uma vida reta. E ele está falando sobre isso. Esse pecado que vem para tentar impedir a nossa caminhada. Então, João, ele se preocupa em falar disso porque as pessoas não estavam preocupadas. Naquela época, eu não sei se só naquela época, mas em todas as épocas, as pessoas não estão preocupadas com o que elas estão fazendo de mal para o outro. Não generalizo, mas muitos não estão preocupados. Muitos estão aí para enganar. Muitos estão, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno e o diabo ele é enganador. Então, ele tem os seus discípulos para poder enganar as pessoas. Então, toda vez que alguém engana o outro, ele está se fazendo filho ou discípulo do diabo. Então, essa vida que envolve as pessoas, quando João Batista encontra com Jesus, ele diz assim: esse é o homem que vai mudar a vida das pessoas. Esse é o homem que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Esse homem não vai deixar com que as pessoas vivam enganadas. Porque ele vai dar uma nova vida para cada um. Então, essa nova vida que temos e precisamos buscar, essa nova vida só tem um alvo, é Cristo. Aponta só para uma pessoa, Cristo. Aponta para um destino, o céu. Então, nós temos essa vida, que viver essa vida sendo discípulo de Cristo. Fazendo as coisas que Cristo fazia. Vivendo como Cristo viveu. Andar nos passos dele. Então, essa vida que vivemos agora, precisamos ter os nossos olhos sempre firmados, fixados nele. Olhando para ele. Porque é ele que vai me ajudar.
Qual é a minha dúvida? Qual é o meu problema? Qual é a situação que eu tenho que enfrentar? Então eu busco a Deus, eu falo com Ele e eu sei o que eu tenho que fazer. Porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Irmão, não tem como você falar assim, eu não sabia. Eu não sabia que era certo. Eu não sabia que era errado. Foi sem querer que eu fiz. Irmão, não existe. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos qual o caminho que nós temos que andar. Nós sabemos quando nós estamos enganando alguém. Nós sabemos quando ferimos alguém. Não sabemos, isso nos incomoda. Quando você dá uma resposta atravessada para o marido, para o filho, para a esposa, para os pais, você sabe quando você faz. Porque isso é latente na nossa vida, ela fica te incomodando. Você já deve ter passado por isso, como eu já passei, minha esposa, meus filhos. Bom, a gente já passou por isso. E a gente sabe que a gente fez errado. A gente sabe porque isso começa a nos incomodar. Então, quando ele fala então do cordeiro que tira o pecado, é isso que ele vem fazer. Para nos libertar dessas atitudes que nos impedem de caminhar. De não aceitar do jeito que está. Não, do jeito que está, tá bom. Não está. Nós precisamos melhorar a cada momento, buscando a direção e a presença de Deus para a nossa vida. Então, é isso que João Batista está falando. Olha, andar com ele é ser discípulo. É andar nos passos dele. Há um livro antigo, e tem reedições, tem novas edições desse livro, que chama Em Seus Passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus em determinadas situações ou em todas as situações da nossa vida? Quando você fosse comprar alguma coisa e você viu que a etiqueta está errada, está no lugar errado, ou você comprou algo que você não gostou, mas a troca é só se estiver estragada e você forja. O que Jesus faria? O que Jesus faria se nessas situações, como que ele agiria? Você acha que ele faria alguma coisa errada? Você acha que ele usaria uma desculpa para ser beneficiado? Então, o que nós precisamos entender é que quando olhamos para Jesus, quando nós enxergamos o Cordeiro de Deus e nós decidimos segui-lo, nós então somos discípulos. Ser um discípulo é andar com ele, é seguir os seus passos, é andar e fazer tudo aquilo que ele está fazendo. Olha o que diz o versículo 38, ele diz assim: E Jesus, virando-se e vendo-os seguir, disse-lhes: Que buscais? E eles lhes disseram: Rabi, quer dizer mestre, onde moras? Versículo 39, disse-lhes ainda: Vinde e vede. Vieram e viram onde morava, e na companhia dele naquele dia, e já era quase a hora 10ª. O que eu quero mostrar aqui é o fato de passar a seguir alguém, de andar com essa pessoa. Nós vemos na história, vamos ver várias situações aqui de João, falando das pessoas que seguiam Jesus. Onde Jesus ia, tinham várias pessoas, uma multidão o seguia. Mas tinham aqueles que eram seus discípulos, que andavam com ele, que tinham conversas com ele, em que Jesus tinha orientações para eles. Que Jesus mostrava o que estava certo, o que estava errado, como eles tinham que agir. Então, irmão, a multidão está seguindo. Mas nós temos que sair da multidão e nos aproximar do Senhor Jesus. Você tem que dar esse passo para aproximar desse rabi, desse mestre, desse Senhor, desse Jesus que vai te ajudar e me ajuda a andar segundo a palavra de Deus, a viver para Ele. As pessoas passaram a segui-lo. Quando eu sigo alguém, é porque eu me identifiquei.
Né? Hoje nós temos muito isso aí. Né? Você tem lá suas redes sociais, você tem lá Facebook, Instagram, e tem tantas outras redes aí, cada hora aparece uma, e você começa. Então ali você determina quem você vai seguir. Ah, eu vou seguir o fulano de tal. Ah, eu vou seguir lá o cantor. Eu vou seguir um pastor. Eu determino. Aí você não gostou daquilo que ele está fazendo, você deixa de seguir. Ele começou a fazer algumas coisas erradas. Eu estou seguindo uns amigos aí. Aí, de repente, esses amigos começaram a fazer algumas coisas que você não concorda. Você vai lá e deixa de seguir. Você para de seguir a pessoa. Esses dias aí, eu seguia um canal, e nesse canal fizeram uma brincadeira. Um dos pastores, né, fez uma brincadeira lá com a doutrina. E eu não gostei. Eu não gostei. Eu, como pastor, não brinco com essas coisas, porque são posicionamentos, e você tem que seguir, e você crê naquilo, então você vive, sabe aquilo que Deus tem dirigido a sua vida. Então escrevi para o administrador, disse, olha, deixei de seguir vocês, porque eu não gostei da brincadeira. Eu acho que nós temos que respeitar, e você tem que ser sempre claro. Deixei de seguir, né? E ele me escreveu depois, eu falei outras palavras, conversei um pouco com ele, sem cordial, sem nenhum problema, mas eu não concordei, deixei de segui-lo. Então, eu seguir não quer dizer que eu então concordo com tudo. Ah, tá bom, mas quando eu estou seguindo a Jesus, ele faz tudo o que ele faz é de acordo com a palavra de Deus. Agora, se eu não concordo com aquilo que ele está me ensinando, é porque tem alguma coisa em mim que precisa ser transformada. Porque a palavra de Deus, ela dá direção para a minha vida, para eu viver uma vida reta. Se eu não concordo quando Jesus me ensina que eu tenho que amar o próximo, que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, que eu tenho que viver uma vida reta, quando ele fala no Sermão da Montanha das várias situações que acontecem, eu não concordo, então tem algo que tem lutado dentro de mim, porque a palavra de Deus, ela me orienta a viver uma vida reta. Agora, se eu não quero viver a vida reta, eu preciso dar um passo para mudanças. Quando eu estou falando de Jesus, eu estou falando de um homem que marcou a história. Eu estou falando de uma pessoa que mudou a história da humanidade. Você olha a história e diz, antes de Cristo e depois de Cristo. Há uma marca, há um marco que aconteceu quando Jesus veio a esse mundo. Ninguém marcou a história como Jesus marcou. Há tantas outras pessoas, pessoas que passaram por aqui, mas ninguém marcou a história como Jesus. Então Jesus, ele não é somente mais uma pessoa que passou por esse mundo. Mas ele, através da vida dele, muitos foram transformados. E eu lembro quando nós estudamos Atos, quando estudamos Atos, em que Paulo é preso porque estava lá pregando, os discípulos pregando, e aí então se levantam contra, e Nicodemos diz assim, Nicodemos para tudo. Não, Nicodemos não, desculpa, não é Nicodemos. Gamaliel. Ele fala assim, gente, cuidado. Se nós nos levantarmos contra Deus, ele vai agir contra nós. Porque os discípulos estavam pregando sobre Jesus. E ele diz assim, olha, se o que eles estão fazendo não for plano de Deus ou não vier de Deus, isso vai acabar. Agora, se tudo o que eles estão fazendo realmente for de Deus, nós estamos nos levantando contra Deus. Então, a minha pergunta é o que é que você está fazendo? Como você está vivendo como seguidor de Jesus? Como aquele que está andando e está a cada dia vivendo para Deus. E você é que fala isso. Não, eu sou discípulo de Jesus. Eu sou crente. Eu sou um cristão. Eu sou um servo de Deus.
às vezes até eu sou gospel. Eu me converti. Quando há uma conversão, há uma mudança. Há uma transformação. Por quê? Conhecemos o Cordeiro de Deus. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando eu me converto, eu mudo. A minha vida é transformada por esse Cordeiro de Deus que vem para tirar o pecado da minha vida, que vem para limpar a minha vida, que vem para mudar a história da minha vida. Então, esse homem que veio, esse Jesus que veio como homem, ele veio para mostrar que é possível viver uma vida santa nesse mundo. Que é possível ser transformado a cada dia por tudo aquilo que te cerca, para que você possa viver como discípulo. Olha o que diz agora do versículo 40 em diante. Ele vai, do versículo 40 em diante, ele vai mostrando algumas coisas importantes. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouvira aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse, já achamos o Messias, traduzido, que quer dizer o Cristo. O dia seguinte, Jesus quis ir a Galileia, achou Felipe e disse, segue-me. E Felipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse, achamos aquele quem Moisés escreveu na lei e os profetas, a Jesus, o filho de José de Nazaré. E disse-lhe Natanael, pode haver alguma coisa boa de Nazaré? Felipe disse, vem e vê. Por que eu li esse texto? Porque, irmão, aqui fala das pessoas que passaram a seguir a Jesus, que ouviram o que João Batista disse, e aí então viram Jesus, e agora eles foram impactados por Jesus, e agora eles passam a segui-lo, a ouvir os seus ensinamentos. E olha o que disse lá no versículo 41, né, quando André, ele vai lá e fala ao seu irmão, achamos o Messias. Ele diz assim, olha, Simão, achamos o Messias, achamos o Cristo, aquele que é o enviado, aquele que viria para ajudar a humanidade, para alcançar aqueles, para apresentar um reino, o reino de Deus. Olha, achamos o Messias. E eles continuam seguindo Jesus. Então ele passa pela Galileia e encontra Felipe e diz assim, vem, me segue. E essas pessoas passaram a seguir, pois eles ouviram falar que um dia viria o Messias. Que um dia ele seria enviado e seria para alcançar a humanidade. Então, olha como a palavra de Deus, ela vai mostrando o que é ser um discípulo. É segui-lo, é andar junto com ele, andar não somente atrás como nós estamos seguindo alguém. Quando você está no trânsito, você está seguindo alguém, então você vai atrás desse carro seguindo. Andando com Jesus, nós andamos lado a lado, porque ele vai direcionando aonde nós temos que ir. Ele vai orientando a nossa vida para o lugar que nós vamos. Então isso faz a diferença quando eu estou andando com Jesus. Quando Jesus é o líder na minha vida, é o meu Senhor, é aquele que vai orientando os meus passos. Quando João Batista diz, ele é o cordeiro que vai tirar o pecado, mas não era só isso que ia fazer a diferença, mas é porque Jesus ia se mostrando, ia se revelando, não se mostrando, mas se revelando como aquele que faria diferença
na vida das pessoas. Olha como é importante a gente entender que esse Jesus fez a diferença na vida das pessoas, porque quando as pessoas têm um encontro com ele, elas são automaticamente transformadas. Num mesmo instante, as coisas acontecem. Quando você teve um encontro com Jesus, quando você teve esse primeiro encontro com ele, em que você disse assim, olha, agora eu preciso de Jesus na minha vida. E há várias formas. Tem gente que tem um encontro com Jesus na sua casa, na igreja, no carro, às vezes estão lá na cozinha, às vezes estão trabalhando, e ali, de repente, ela tem um momento que ela diz assim, eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso de uma mudança na minha vida. Eu preciso de algo novo na minha vida. Porque Jesus começa a agir e trabalhar, e o Espírito Santo começa a trabalhar na vida, e nesse momento ela tem essa descoberta. Isso é revelado a ela, que ela precisa de Jesus na sua vida. Um dia você passou por isso. Um dia Jesus se revelou a você. Um dia você viu Jesus de outra forma. Porque parece que as pessoas enxergam Jesus como um manipulador. Não um Jesus que fica como se fosse um jogo dos gamers que existem, que você tem lá o controle e que a pessoa fica lá, não, vamos lá, controlando. E aí a pessoa vai para a direita, vai para a esquerda, faz isso, faz aquilo. E a pessoa olha Jesus como se ele fosse um manipulador, um dominador, uma pessoa dura, uma pessoa onde você não pode fazer o que você quer, você pode fazer o que você quiser. Jesus, ele mostra o caminho que é melhor, mas a escolha do caminho está em nós. A liberdade que muitas pessoas falam do livre-arbítrio é a liberdade de escolher o que você quer. O que você quer fazer? Faz. Agora, o resultado você vai ter que esperar. Você vai ter que esperar o que vai acontecer. Qual vai ser o resultado depois daquilo que você quis fazer. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Ninguém impede você de fazer. Ninguém fica controlando a sua vida. Há conselhos. Olha, não faça isso. Não faça aquilo. Não compre. Não venda. Não vá para aquele lugar. Olha, não é hora de fazer uma viagem. Né? Sempre orientamos. Né? Essa época agora que estamos tudo parado de novo. Campinas voltou, né, ao vermelho. Tá? Região metropolitana de Campinas, tudo. Então, não é hora de fazer nada, é hora de ficar em casa. Não é hora de ficar passeando, não é hora de ficar em casa. Mais um pouco. Por quê? Porque a contaminação está aí. Agora, nós precisamos nos cuidar. Com a vida cristã é a mesma coisa. Eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso. Como eu disse há pouco, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, se eu sei o que eu posso e o que eu não posso, eu sei o que vai me prejudicar, então eu não vou fazer. Eu preciso disso na minha vida. E quando eu encontro Jesus, ele me dá forças para andar nos caminhos dele. Para deixar de lado aquilo que me atrapalha. Para abandonar aquilo que me distancia de Deus. E é isso que ele faz. Quando ele está chamando os discípulos, ele está dizendo, olha, vem e segue. Segue que tem algo novo para você. Quando você tem um encontro com Jesus, ele fala a mesma coisa para você. Vem e me segue. Agora você vai ter uma nova oportunidade. Você vai ter uma nova vida. E é isso que nós sempre falamos. A nova vida em Cristo. Essa nova vida em Cristo nos ajuda a melhorar o nosso relacionamento com Ele e com as pessoas. Com o próximo. Com tudo aquilo que nos envolve, com essa vida que nós estamos vivendo. Não ficamos preocupados, não ficamos murmurando, não ficamos brigando com ninguém. Não. Nós vivemos a vida com Cristo, em Cristo. Estamos passando por um momento muito delicado no nosso país, na nossa cidade.
E nós, então, precisamos nos levantar como cristãos e colocar a nossa vida como intercessores. Então, hoje tem muita gente orando pelo Brasil. No final, nós vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pelos nossos líderes. Né? Quer seja o presidente, o governador, o prefeito, nós estamos debaixo desse pessoal, dessas pessoas. Nós estamos debaixo do que eles ditam. Então, mas eu não concordo. A gente não concordar, eu não concordo em não sair de casa. Você pode sair, se cuide. Mas não vai mudar a lei, é o que eles determinaram. Agora, nós precisamos orar. Nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus. Porque Jesus, como eu estava falando, Jesus nos quer que a gente viva como discípulo, como seguidor dele, como aquele que vai andar cumprindo e obedecendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vem para nos, lembra que eu falei, ela nos orienta, ela nos guia, é o que dá direção para a nossa vida, para que a gente possa anunciar as boas novas de salvação. Nessa época, irmão, que nós estamos vivendo, parece que as pessoas esquecem que ainda temos que anunciar as boas novas de salvação. Agora, tudo está focado no corona. Tudo está focado na contaminação. Mas as boas novas de salvação ainda têm que ser transmitidas. As pessoas precisam saber que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas precisam saber que Jesus veio para salvá-las. As pessoas precisam saber que Jesus é o único Senhor e Salvador de uma vida, de uma alma. E nós precisamos continuar fazendo isso. O Felipe Oder, no meu celular está transmitindo, estou sem ele aqui, mas o Felipe Oder, ele compartilhou um gráfico a respeito de como a palavra de Deus como falamos aos outros da palavra, de que forma que nós alcançamos as pessoas. Então, irmão, olha, a gente não pode parar. O mundo não parou. Há pessoas que ainda precisam ouvir sobre o Cristo, sobre o enviado, o que João está falando. E nós não podemos parar de compartilhar as boas novas. Se a gente olha o texto que nós lemos aqui, do versículo 40, do 40 em diante que nós lemos, eles estão anunciando as boas novas. O André passa chamando um, que chama o outro, aí Jesus passa, chama, olha, agora tem as boas novas. Jesus é a boa nova. Jesus é o que tem as boas novas de salvação. Eles não param de falar das boas novas em momento nenhum. Não podemos estar nessa crise, nessa situação, mas a salvação continua, precisa ser dita. As pessoas precisam saber que há um Cristo, que há um Senhor que salva e que perdoa. Olha como é importante, irmão, anunciar as boas novas. Nós não podemos parar de falar do Messias, do Senhor. O que João fez, ele, a tempo e fora de tempo, em todo momento, ele sempre pregava sobre o Messias. Ele sempre falava de Jesus, até que um dia Jesus apareceu. Sempre temos que falar de Jesus às pessoas, até que um dia Jesus vai se revelar a elas. É nossa responsabilidade. João não fugiu, João Batista não fugiu da responsabilidade dele de anunciar o Messias,
de falar que o Messias estaria vindo, que o Cristo estaria chegando. Ele não parou em momento algum. Ele foi sempre falando do Messias. Até que um dia o Messias apareceu. Até que um dia o Messias foi revelado àquelas pessoas. Até que um dia muitas coisas mudaram. Porque quando Jesus apareceu, a história foi mudada. Quando Jesus aparece na vida de alguém, a história da vida da pessoa é transformada. Então, irmão, a gente encerra falando da nossa responsabilidade de seguir a Cristo. Ser discípulo dele, ele fez vários discípulos e continua fazendo vários discípulos. Ele continua marcando a história. Ele continua fazendo a diferença na vida das pessoas. Ele fez a diferença na sua vida? Então, deixe Deus continuar fazendo a obra dele na sua vida. Deixe ele mudar a história da sua vida. Deixe ele transformar a sua vida, o seu coração, para que você possa andar na presença dele, fazendo a diferença na vida dos outros. Vamos orar? Vamos agora colocar diante do Senhor a nossa vida, o nosso coração, e em relação a tudo que nós vimos aqui, eu quero pedir que você agora feche os teus olhos para a gente orar. Depois nós vamos orar pela nação, mas agora eu quero orar só em relação a essa palavra, esse primeiro capítulo que nós vimos de João. Feche os teus olhos agora, por favor. Pai, em nome de Jesus, quero, Deus, nesse momento, apresentar diante do Senhor a nossa vida, pedindo, ó Deus, que a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Deus, venha sobre nós, que o Espírito Santo, ó Deus, venha agir de forma poderosa, Pai, na nossa vida, e que nós possamos, ó Deus, ver a cada momento tudo que o Senhor está fazendo em nós, Pai. Tudo que o Senhor fez por nós. Deus, que possamos lembrar o que João Batista fez, ó Pai, falando sempre de Jesus, nunca falando dele, mas falando do que Jesus podia fazer, do enviado, do Filho, falando, ó Deus, da importância dele. E que nós, ó Pai, como discípulos desse Cristo, possamos caminhar junto com ele a cada momento, andando na presença dele e compartilhando as boas novas de salvação a todos aqueles que se aproximam, que estão ao nosso redor. Que as pessoas possam ser impactadas, ó Deus, com as boas novas de salvação. Deus, muda a nossa história, muda a nossa vida, para que possamos também alcançar aqueles, ó Deus, que estão perdidos, aqueles, ó Deus, que não têm a certeza da salvação, não sabem, ó Deus, o que realmente o Senhor está fazendo, mas que o Senhor esteja agindo, Pai, na vida e no coração de cada um. Em nome de Jesus, nós oramos, te louvamos, te agradecemos e pedimos, ó Pai, que o Senhor continue agindo na nossa vida e nos abençoando. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.